Olá, estamos aqui mais uma vez para o nosso programa Bate-Papo Cristão. Seja bem-vindo ao nosso programa de hoje. Hoje nós estamos aqui com o nosso pastor Bruno, pastor da primeira igreja aqui de Santa Cruz. E nós vamos tratar de um assunto muito importante, vamos tratar da história da reforma. Pastor, eu gostaria de iniciar o nosso bate-papo perguntando para o senhor o que foi a reforma protestante. A Reforma Protestante foi um grande movimento que surge no século XVI, cujo propósito é trazer à tona várias doutrinas do cristianismo que haviam sido esquecidas por causa dos desvios que a igreja medieval experimentou. Então, na verdade, é um grande movimento que alcança várias áreas, não somente na área da teologia também, mas a reforma afeta eh, todos os aspectos da vida da comunidade cristã, quer seja do ponto de vista religioso, principalmente, né, mas do ponto de vista econômico, político, social, educacional, tem várias implicações o movimento de reforma. Então, essencialmente, é um retorno à reforma, um retorno às origens, um ad fontes, né, como eles costumavam dizer, um retorno às origens. E para redescobrir as grandes doutrinas do cristianismo, muito especialmente a doutrina da justificação pela fé, anunciada por Lutero inicialmente e depois por todos os reformadores, como o eixo ali central para a proclamação do Evangelho e a derrubada dos sofismas levantados pela igreja corrompida da época. Ok, pastor. Quando nós falamos de reforma, quem ganha evidência logo no assunto é Lutero, a figura de Martim Lutero. Mas houve alguma tentativa de reforma antes de Lutero? Houve algum nome, né, que tentou seguir os passos que Lutero seguiu? Antes dele, houve alguma pessoa que teve essa intenção de fazer o que Lutero fez? Sim, geralmente quando a gente pensa em reforma, realmente Lutero vem em primeiro lugar na nossa cabeça. Claro, ele tem a proeminência sobre vários aspectos, foi muito usado pelo Senhor, né, e foi um braço de fato que Deus estendeu para o trabalho de reforma em toda a Europa, enfim, e a influência de Lutero era gigantesca, realmente. Calvino chamava de pai, né? Então, de fato, foi um homem muito usado pelo Senhor. Mas o trabalho de reforma não começa no século XVI. A gente sempre costuma falar de reforma e a referência é sempre o século XVI. Mas houve várias tentativas de reforma, né? Então, o trabalho não começa em 1517, 31 de outubro, com a 95 teses de Lutero, assim chamada. O trabalho vem antes. Houve concílios reformadores, tentativas de reforma na igreja foram empreendidos sem muito sucesso, né? Houve teólogos individuais como Savonarola, Wycliffe, Joe Hussey e muitos outros pré-reformadores que estavam envolvidos, chamando, pregando e sendo uma espécie de voz na tentativa de demover a igreja do caminho que ela estava trilhando. Então, tanto figuras individuais como movimentos. Houve também movimentos reformadores no sentido de tentar demover a igreja do caminho que ela estava trilhando. E essas figuras individuais ou esses movimentos que foram empreendidos não obtiveram o sucesso que o século XVI garantiu, né? Então, a gente pensa em reforma só a partir do Lutero, porque é ali que a gente vê todo o processo se estabelecendo e a gente vê também os avanços e o sucesso no trabalho que ele empreendeu. Mas antes dele, houve vários esforços, várias tentativas de reforma, pregadores itinerantes, teólogos, professores da igreja que se levantaram com o propósito de chamar a igreja de volta, mas não conseguiram, não tiveram o mesmo êxito que Lutero e outros reformadores depois dele tiveram. Pastor, logo após que a reforma estabelecida por Lutero, a Igreja Romana ela inicia uma contra-reforma, né? Houve algum êxito nessa contra-reforma da Igreja Romana? Atrapalhou a reforma implantada por Martinho Lutero? Sim, o movimento de contra-reforma da Igreja Romana teve significativo peso. Você tem uma ideia, por exemplo, países como Espanha e Portugal conseguiram se blindar completamente por causa desse movimento de reforma. Então, na Espanha, por exemplo, nas primeiras décadas do século XVI, você, de 1520, nos primeiros anos de 1520, você tem alguma presença de reforma na Espanha,
Mas depois ela se fechou completamente. Então, tanto a Espanha como Portugal são países que, estando na Europa, não foram afetados pela reforma, dado a forte ênfase no trabalho de contra-reforma. E outros países, França permanece sendo católico romano, apesar da forte presença da Igreja Reformada, da Igreja Protestante lá, continua sendo um país católico romano. Então, de fato, a Contra-Reforma teve significativo sucesso para a Igreja Romana, né? Foi desenvolvida com bastante força, com bastante poder e perspicácia também. Mas não deteve a marcha da reforma, porque a reforma invadiu os países da Europa, não é? E saiu, de fato, espalhando a sua mensagem por toda a Europa e também por fora dela. Na década de 1550, aqui no Brasil, 1555, chega os primeiros evangelistas, né, direto da igreja de Genebra, enviados por Calvino, né, para empreender o trabalho de evangelização aqui, né, chamada tentativa de afrancentada, né, a tentativa de implantação de um protestantismo calvinista aqui na Baía de Guanabara, no caso, estado no Rio de Janeiro, né, naquela região. Mas se espalhou, então o trabalho de reforma se espalhou por toda a Europa e fora dela. Contudo, a Igreja Romana não ficou inerte nesse período. Ela não ficou parada, ela desenvolveu seu trabalho e a Contra-Reforma muito poderosa e muito eficiente. Né? O trabalho dos jesuítas e coisas dessa natureza. O pastor, voltando à fala de Lutero, voltando para Lutero, muitas pessoas têm uma impressão errada de Lutero, né? Muitas pessoas pensam que o trabalho de reforma de Lutero talvez fosse uma tentativa dele criar uma própria igreja para si, mas a gente sabe que isso é um equívoco, né? Lutero, o que ele queria fazer de fato não era sair da igreja católica, ele queria consertar o que estava errado da igreja romana, não era isso? Então, nesse trabalho de Lutero, eu queria que o senhor falasse um pouco das questões teológicas, as questões teológicas que Lutero levantou para debate, para discutir. Quais foram os pontos da teologia de Lutero? Eu queria que o senhor falasse um pouco. Bom, primeiro, asseverar, Lutero nunca teve a intenção de provocar um cisma na igreja, como, aliás, nenhum reformador teve, né? Os reformadores, a tradição reformada como um todo, não tem apreço pela ideia do cisma, né? Pelo contrário, tem muita dificuldade com a questão de cisma. Então, Lutero nunca tensionou criar uma nova igreja. Quando as pessoas começaram a chamar o movimento de luteranismo, ele ficou apavorado, né? Quem sou eu, dizia Lutero, esse mero saco fédido de lavas podres, né? Não vou nem dizer o que aqui significa, mas ele expressava a sua indignação com aquilo. Não era, a cabeça dele não funcionava uma outra igreja. O que Lutero queria era produzir reforma na igreja, que a igreja mudasse o rumo, atentasse para a doutrina do Evangelho. E ele o fez de várias formas. Lutero foi um profícuo escritor e pregador. Ele era um homem violentamente poderoso, mas toda a sua e profundamente pacífico, parece uma contradição. Mas toda a força e violência de Lutero estava na pena e na palavra. Ele escrevia e pregava. Alguém uma vez perguntou a ele: como foi que você fez isso, tudo que você fez? Como foi isso que você realizou esse trabalho de reforma? Lutero diz: eu não fiz nada. A palavra de Deus fez tudo. Enquanto eu dormia e comia, bebia, a palavra de Deus fez tudo. Então, a luta de Lutero, ela era pela pena, escrevendo, e pela língua, pregando. E, muito especificamente, algumas doutrinas abalaram as estruturas do Império Romano religioso da época. Por exemplo, a doutrina da justificação pela fé. Então, a doutrina da justificação pela fé é a vara com que Lutero bateu com força mesmo e sacudiu as estruturas da época. A doutrina da justificação pela fé tinha um poder extraordinário de libertar o homem da escravidão religiosa da época, de não mantê-lo em cadeias e algemas como indulgências e coisas dessa natureza, saber que eu sou justificado em Cristo e liberto nele, e minha justificação é de graça, que eu não pago por isso, e que a igreja não tem poder de administrar isso, apenas de proclamar. Isso era terrível. Foi uma bomba na época, né? Até hoje a igreja romana tem uma dificuldade com
a doutrina da justificação pela fé como apresentada pela tradição protestante, né, segundo o que a Escritura nos ensina. O sacerdócio universal de todos os crentes também foi um elemento poderoso num contexto em que essa caixa sacerdotal era bem estabelecida, bem definida e absolutamente dominante, em que as autoridades da igreja manipulavam os bens de salvação, né? Manipulava tanto a oferta quanto a quem se daria esses bens de salvação. Lutero falou sobre o sacerdócio universal de todos os crentes, que não precisa da mediação de um sacerdote, nem dos santos, nem de qualquer outra autoridade que não Cristo. Eu posso ir diretamente a Deus. Isso para nós hoje pode significar quase nada, mas para o homem medieval, para o período em que Lutero surge, proclamar a doutrina da justificação pela fé e, por exemplo, doutrinas como o sacerdócio universal a todos os crentes, era uma bomba no sistema religioso da época, na estrutura eclesial da época, religiosa da época. Então, é uma mensagem profundamente libertadora e, de fato, retira as amarras e o controle, o domínio que a igreja tinha sobre as almas, né? E põe toda a ênfase em Cristo na sua obra. Claro que Lutero não estava buscando desconstruir a igreja, e Lutero não era contra a instituição, nem a tradição reformada é contra a instituição, mas a forma como a igreja se colocava naquele contexto, dominando completamente os bens de salvação, né? E na autoridade de definir quem era e quem não era pertencente ao Senhor, quem podia receber e quem não podia, e se colocando como a instituição que tinha autoridade de dar ou não dar, isso era terrível, né? E a doutrina da justificação pela fé reduz a igreja a mera categoria de proclamadora. Ela só pode anunciar, de graça dar o que recebeu. Ela não produz aquilo, ela não manipula aquilo, ela não administra aquilo, ela apenas anuncia aquilo. E o Espírito é quem faz tudo. Isso foi uma bomba, como disse, na estrutura eclesial da época. Então, nesse contexto da época de Lutero, pastor, então o que foi que favoreceu Lutero a desenvolver esse trabalho de reforma? Essa é uma questão interessante quando a gente pergunta por que foi que John Hus foi queimado e Lutero não. Se os dois foram julgados ou se os dois foram ouvidos no mesmo lugar. Jerônimo, né? Também. Exatamente, Savonarola, Jerônimo Savonarola e tantos outros que sofreram ameaças como Wycliffe e tal. De fato, as condições para empreender reforma no século XVI não eram as mesmas condições do século XV, XIV, XIII, não eram as mesmas condições, né? As condições eram diferentes. A reforma, ela contou com vários braços ao mesmo tempo. E ela teve várias motivações. A reforma protestante não é um movimento de motivação única, né? Religioso, por exemplo. Quando os crentes geralmente pensam em reforma, eles só estão pensando na religião, em teologia. Mas havia muitos outros interesses relacionados ao trabalho de reforma e que apoiaram o trabalho de reforma. Havia interesses políticos, econômicos, haviam causas políticas, econômicas, sociais, religiosas, intelectuais. Então, são múltiplas as razões, né? A reforma contou com o apoio da nobreza, contou com o apoio da classe política, contou com o apoio dos príncipes. Isso fez com que ela tivesse condições de se estabelecer no contexto em que o domínio dos príncipes, dos reis, dos poderosos eram absolutos. Não era possível empreender reforma sem contar com esses apoios, evidentemente. O que aconteceu com Hus, que não contou com esses apoios, foi levado à fogueira. Então, entendemos que Deus movimenta todos esses aspectos e traz a reforma num tempo que lhe era propício à execução, né? Então, quando Lutero dá o grito, já havia um cansaço em vários aspectos. Está acontecendo o Renascimento, um retorno às grandes fontes, às descobertas das línguas clássicas grego e hebraico, por exemplo, dos grandes filósofos, Platão, Aristóteles, enfim. E isso faz com que essas línguas clássicas, como o grego, que os filósofos escreviam, como o hebraico, fossem estudadas, né, pelos grandes intelectuais da época, e a Bíblia estava escrita em grego e hebraico. Então, ler essas línguas, estudar essas línguas, era estudar diretamente o texto sagrado e poder colocar isso à disposição do povo.
Né? Então, a própria preocupação com a economia que vai se reconstruindo, a mentalidade vai mudando. A gente antes tinha um governo universal, um sacro Império Romano Germânico, vão começar a surgir a ideia de nações independentes, né? Estados-nações, que vai rasgar o manto do governo do imperador e do Sacro Império Romano Germânico. Isso vai sugerir a ideia de igrejas estatais. Então, uma série de coisas está acontecendo que não estavam acontecendo um século antes, estão acontecendo no século XVI, e tudo isso vai favorecer ao surgimento da reforma. Então não é um movimento simples também. Pastor, o senhor falando desse contexto, eu lembrei que eu acho que uns 50 anos antes de Lutero pregar lá a 95 tese, se me falha a memória, foi a prensa de Gutenberg. Isso eu acho que cooperou muito, colaborou muito, né, para expandir Absolutamente. A imprensa, né, o surgimento da imprensa foi mais ou menos o que a internet é hoje para a gente. Então, a imprensa o surgimento da imprensa deu uma velocidade absurda à divulgação dessa mensagem, porque Lutero pregava, aquilo era transformado em sermão, era publicado e era espalhado por toda a Europa, e as ideias de Lutero não ficavam só na Catedral de Wittenberg ou só na Universidade de Wittenberg, elas se espalhavam por tudo quanto é lugar, França, Suíça, Inglaterra, em tudo quanto é lugar chegava. A imprensa divulgou a voz da reforma em tudo quanto é lugar. Eu acho que isso foi uma grande vantagem que Lutero teve, que John Hus não teve. Também não, né? exatamente. Que Savonarola não teve. Exatamente, é uma das questões. Dentre tantas outras, esta também que é fundamental, o surgimento da imprensa, fundamental para o trabalho de reforma do século XVI. Na escola, o meu professor, ele tinha dito que um dos motivos ao qual Lutero ele falava sobre a justificação pela fé e de que, de fato, aquelas pessoas que estavam aderindo à reforma eram justificadas pela fé, era que elas estavam trabalhando e estavam se enriquecendo. Então, me foi ensinado dessa forma que Lutero dizia que aqueles que eram justificados, que estavam aderindo ao movimento de reforma, eram aqueles que estavam enriquecendo financeiramente, né, na sua vida. Isso é verdade ou não? Enfim, isso geralmente o professor de história faz essa observação, tanto a Lutero quanto a Calvino, relacionado à questão da doutrina da eleição. De que a acusação é de que para a tradição reformada o eleito é o rico. Só quem é rico é eleito. E a riqueza seria então um sinal de eleição. Logo, quem não é eleito é pobre. O que eu E o entendi. pobre. Olha, isso é uma profunda ignorância com relação aos escritos dos reformadores como tal, de Calvino e de Lutero. Calvino mais especificamente, porque é o que mais sofre acusação nesse sentido. Não, sob hipótese alguma, a igreja reformada tinha ricos e pobres, né? É só ler, por exemplo, a carta, o comentário da carta de Calvino, o comentário de Calvino na carta de Tiago, onde ele fala sobre o rico e o pobre. E estando ambos na igreja, ele diz que a riqueza e a pobreza é um mistério, realmente. Né? Então, vem de Cristo, vem de Deus. É Deus quem enriquece, é Deus quem dá riqueza, é Deus quem dá a pobreza. E Calvino diz que todo pobre tem o seu rico, e todo rico tem o seu pobre. E eles se complementam na igreja. O pobre é uma grande expressão da misericórdia de Deus para com o rico, a fim de que ele tenha condição de expressar amor pelo seu próximo. E o rico é uma grande expressão da providência de Deus para o pobre, a fim de que o pobre receba socorro e ajuda através da instrumentalidade dele. Nem o rico deve desprezar o pobre, nem o pobre deve se ensoberbecer, deixando de receber a ajuda do rico. Um ajuda o outro ali. Agora, o que Calvino diz, e isso está provado do ponto de vista da experiência, da história, enfim, e do texto bíblico, é que de fato Deus abençoa com riquezas o seu povo. Né? A própria ideia do capital, do capitalismo e da geração de riqueza dentro da tradição reformada é muito firme. Então você veja na mente da tradição reformada, quem é que vai gerar riqueza? O indivíduo que trabalha o mês todo e pega esse seu dinheiro e gasta com cachaça, com mulher, com prostituição, fica liso, recebe na sexta e fica liso na segunda, ou o cristão que trabalha
e poupa, porque essa é a ética puritana, reformada. Você trabalha, você gera riqueza e você administra essa riqueza. Você poupa. A ideia de poupar, da poupança, é uma ideia a vinda da tradição reformada e puritana. Então, o cristão, ele não esbanja os seus recursos, ele não tem esse direito. Ele trabalha e ele deve gerar riqueza. O cristão deve gerar riqueza. E com esses recursos, ele deve socorrer o necessitado, manter sua responsabilidade para com a igreja onde ele é nutrido, cuidar de sua família, ter condição de ter lazer, enfim, cuidar de sua família e poupar recursos. Então, um cristão que poupa recursos, ele vai gerando riqueza. Com o passar dos anos, naturalmente, ele não desperdiça prodigamente isso, ele não gasta de maneira dissoluta, isso lhe é proibido por direito de mandamento, né? Então, ele acumula riqueza. Então, necessariamente, ele vai enriquecer. Um servo de Deus, ele vai prosperar, ele vai produzir riquezas, mas não no sentido de que a riqueza seja em si o sinal da eleição, porque havia muito rico réprobo na época de Lutero, de Calvino, como há hoje, como sempre houve em todo o tempo. A Escritura está cheia de exortações a ricos ímpios, né, que não temem ao Senhor, e fala sobre pobres que temiam ao Senhor e que morreram crendo na graça salvadora, crendo no seu Salvador. Agora, a afirmação de Calvino, de Lutero e todos os reformadores que Deus abençoa com riqueza o seu povo, isso é indiscutível, a Bíblia também fala sobre isso. Pastor, agora nesse contexto aí, eu lembrei também, acho que é Lindenberg, né? Que escreve aquele livro de História da Reforma, que a gente está estamos estudando ele no seminário. Ele, na época de Lutero, antes de explodir a reforma de Lutero, havia uma supervalorização da mendicância, né? O pessoal, os mendigos, eram incentivados como uma penitência. E eu li essa parte do livro que ele fala da penitência, e ele é como se ele fosse o meio de graça para o rico, né? O rico sustenta ele. E aí, quando explode a doutrina da justificação pela fé, acontece uma mudança social, de modo que Lutero incentivava a acabar com a mendigagem da época. Eles tinham que trabalhar isso aí. Então, assim, isso aí não ia gerar riqueza também, né? Com certeza. Onde reforma protestante explodiu, isso aqui é história, né? Onde reforma protestante explodiu, houve geração de riqueza. Veja os países que são ricos. São os países que têm herança reformada, né? Herança de reforma. Por causa da própria lógica com que a reforma é movida. A ideia da educação são os países de tradição reformada que mais dão ênfase à questão da educação, a ética, a produção e a geração de riquezas. O professor de história geralmente critica Calvino. Geralmente o professor de história critica os reformadores sem nunca ter lido nenhuma obra de Calvino ou de Lutero, de qualquer reformador. E eu sou professor de história, sei como é que é o negócio, né? Então os caras criticam, mas não, assim, critica do que leu num gibi, num textozinho ali da escola, desse, daquilo outro, mas não aprofundou a reflexão nas obras, né, primárias, produzidas por esses reformadores. Então, o professor de história, Calvino publicou o Edito dos Vagabundos, botou para fora os pobres que havia em Genebra. Não era assim desse jeito. O Edito contra os Vagabundos, publicado em Genebra, era basicamente o seguinte: todo mundo tem vocação para o trabalho. A ideia do trabalho na tradição reformada é diferente da ideia de trabalho na tradição católico-romana, por exemplo. Para Roma, o trabalho é uma maldição por causa do pecado. Eis porque os miseráveis portugueses que chegaram aqui no Brasil, eles tinham que contratar gente para trabalhar para eles, escravizar pessoas que nobre não trabalha. Quem trabalha é o pecador. O trabalho é resultado do castigo por causa do pecado. A tradição reformada não vê isso. A tradição reformada encara o trabalho como vocação, seja ele qual for. O cara que é médico, ou o cara que varre a rua, ou o cara que conserta a porta, ou o cara que é um professor. O ofício que você desenvolve para a glória de Deus. Lutero dizia que tanto glorifica a Deus o pai que lava a fralda suja de seu bebê, como a mãe que lava os pratos em casa depois do almoço, quanto o pastor que prega no seu púlpito. Então, todo ofício
é solene e é culto a Deus, é sagrado. E nesse sentido, o trabalho é uma vocação gloriosa. Eu sirvo a Deus com o meu trabalho. Do mesmo jeito que eu sirvo a Deus no culto, eu sirvo a Deus no meu serviço. Por isso, seja qual for o trabalho que eu desenvolva, eu devo desenvolver com excelência. Isso é uma revolução. Porque o indivíduo que varria a rua diz assim: eu estou varrendo a rua para a glória de Deus. Eu vou varrer da melhor maneira possível. Não como castigo mais. Não como castigo. Deus me vocacionou para isso. Eu vou varrer essa rua como quem está limpando o reino de Deus. Isso foi uma revolução nos países protestantes. A ideia do trabalho. Por isso que em Genebra nem tinha mendigo, né? Aí essa é a questão. Em Genebra, todo mundo tinha que trabalhar. Então, os síndicos ou as autoridades da cidade passavam, via um cara lá: por que você não está trabalhando? Igual a parábola lá, por que você não foi para a minha vinha? Não, não sei fazer nada. Você não sabe fazer nada, eu não sei fazer nada. Não tem ofício nenhum, não tem não. A gente está construindo aquele muro ali. Você vai carregar pedra e vai ganhar tanto. Não, não quero não. Se você não quer, então também você não fica na cidade. Não. Na cidade fica quem quer trabalhar, produzir, né, e contribuir. Qual é o erro disso? Essa deve ser a lógica. Agora muda o contexto. Agora muda o contexto. Não é simplesmente dizer o Calvino botou para fora os pobres da cidade. Isso não é verdade. Né? Então, havia orientação. Fica, porque Genebra era uma cidade, especialmente no período em que Calvino, década de 50 e 60, de maior influência de Calvino, que mais recebeu imigrantes na Europa. Uma das cidades que não sei quantas vezes multiplicaram a quantidade de habitantes, por causa todo mundo vinha, tanto para estudar como para desfrutar ali dos ensinos de Calvino, aquela coisa toda. Então, era preciso que houvesse trabalho. E havia trabalho para todo mundo, porque você não ficava sem trabalhar. Então, a ideia do trabalho na tradição protestante é muito diferente do que a igreja romana pensa. Eu já ouvi até um caso que aconteceu com Lutero, em que um sapateiro procurou ele e perguntou o que fazer para servir melhor a Deus. Lutero disse: faça um bom sapato, venda pelo preço justo. Exatamente. Aí ele está mostrando a teologia dele. Isso ficou impregnado na tradição reformada como um todo. Séculos depois, século XIX, por exemplo, Spurgeon estava observando a moça que trabalhava com ele. E uma moça que trabalhava cuidando na casa dele, enfim. E um dia Spurgeon, estudando sobre isso, chamou a moça e disse assim: qual foi a mudança que aconteceu na sua vida depois que você conheceu Cristo? Ela ficou olhando para a cara dele assim. Ela disse: eu posso dizer? Ela disse: pode dizer. Ele disse: olha, quando eu não conhecia Jesus, toda sujeira eu botava debaixo do tapete. Toda sujeira eu empurrava para debaixo do tapete, para debaixo do sofá. Agora não. Agora que eu conheci meu Salvador, eu glorifico Ele com cada ato do meu trabalho. Era uma doméstica. Era uma doméstica. Mas você vê a lógica protestante de serviço, de trabalho. Era uma doméstica bem doutrinada, né? Com relação ao seu trabalho, frequentava a igreja de Spurgeon e a pregação dele. E como isso modifica a forma como eu enxergo as coisas. Então, um crente que tem a concepção reformada de trabalho, ele é um outro funcionário na sua empresa. Ele tem um outro comportamento. Porque ele não mira apenas receber o seu salário. Ele realmente acredita que está servindo a Deus naquilo que ele faz. Quer seja varrendo a rua, quer seja operando pessoas, quer seja defendendo a causa de alguém ou numa sala de aula. Não importa o que ele faça, ele faz para o Senhor, como quem está servindo a Deus, como o cumprimento de sua vocação. Pastor, para encerrar o nosso bate-papo, qual é a importância da reforma para os nossos dias, para a igreja hoje? Como a gente deve olhar para a reforma? Qual o benefício, né, que a gente pode tirar? Essa é uma pergunta importante, porque há muito desprezo ou ignorância com relação à tradição reformada. E aqui, muito especificamente, os congregacionais devem atentar para isso, né? Essa herança rica que nós temos. A reforma, ela tem uma relevância em muitos aspectos que isso daria só um encontro para a gente discutir. Né? A contribuição da reforma, por exemplo, na educação, né? Como eu falei, a reforma trabalhou muito pela educação, fundando universidades, criando escolas. Quando Lutero estabelece reforma em Alemanha e rompe com a Igreja Romana, um dos primeiros atos desalojando os mosteiros, transformando-os em escolas e em hospitais e tal.
Lutero escreve sobre a necessidade dos pais enviarem os filhos às escolas e defendendo multas para quem não levasse os filhos para a escola, né? Então, a ênfase na educação, quando, por exemplo, os primeiros puritanos, pais peregrinos, fogem da Inglaterra na perseguição do século XVII, início do século XVII, e vão para os Estados Unidos fundar aquela nação. Os Estados Unidos foram fundados por congregacionais, inclusive, puritanos congregacionais. Eles trabalharam pela riqueza, produção de riqueza no país e pela educação. Fundaram uma pequena escola para treinar pregadores, depois essa escola simplesmente se transformou na Universidade de Harvard. Então, a Universidade de Harvard surge como uma pequena escola para formar pastores, para instruir pastores, ministros, para serem enviados para cuidar da própria comunidade. Então, a ênfase na educação, o modelo de universidade, né, de pensar, a defesa disso, a contribuição da reforma, a contribuição na área da economia, né, como a reforma pensou a questão dos juros que a Igreja Romana criticava, proibia, não permitia o trabalho dos bancos, o novo surgimento da classe média, como regular esse tipo de coisa, né? A contribuição para pensar sobre a formação, a estrutura, a questão do capital. O Max Weber, grande filósofo, produziu um texto chamado A Ética Protestante e o Espírito Capitalista, né? Mostrando qual foi a contribuição que pode ser questionado alguns aspectos, evidentemente, mas mostrando o envolvimento da ética calvinista protestante com a formação dessa mentalidade capitalista, né? Da era capitalista e coisas dessa natureza. Então, na economia, na educação, nas artes, nas ciências, as influências da reforma vão se desdobrando. E, acima de tudo, na religião, né? Na fé. A contribuição da reforma para a herança teológica doutrinária é fundamental. A redescoberta das grandes doutrinas, a reforma do culto da igreja, a reforma do governo da igreja, do culto da igreja, da doutrina da igreja, da pregação da igreja. Os reformadores eram eminentemente pregadores, eram expositores da Escritura. A reforma resgata essa era do cristianismo de pregação genuína, exposição do texto bíblico puro e simples, né? Instrução na doutrina, zelo pelo culto. A reforma nos ensina como nós devemos cultuar a Deus com zelo, como ele ordena em sua palavra, a redescoberta das grandes doutrinas do evangelho, justificação pela fé, preocupação com a glória de Deus, enfim, com a vida de pecadores, o trabalho de missões que a reforma empreendeu, que muitas pessoas desavisadamente acham que a reforma não teve nenhuma contribuição do ponto de vista da evangelização. Isso é um erro crasso, porque o trabalho de missões e de evangelização que a reforma empreendeu é significativo. A mensagem do evangelho se espalhou por toda a Europa. Por toda a Europa. Não é à toa que, se você chega no século XIX, os grandes missionários que nós destacamos, 19, 20, os grandes missionários eram todos de tradição calvinista. De onde é que vem isso aí? Do nada, né? Isso vem de onde? Né? Quem eram os principais? Se você estuda a história das missões, então, quem eram os grandes nomes da história das missões? Coloque na mesa e faça as contas. Mais de 90%, ora, eu estou sendo bem pessimista, viu? Bem pessimista. Mais de 90%, 95% eram de tradição calvinista. Por que isso se calvinista não evangeliza? Por que isso se reformado não evangeliza? Se a reforma não. Apesar da agenda do século XVI, era uma agenda que não favorecia necessariamente pensar as estruturas da missão, da expansão da igreja, porque estava numa luta, em perseguição, em batalha, defendendo a verdadeira fé, apresentando as definições de fé, não é? E enfrentando as perseguições. Ainda assim, a reforma fez um extraordinário trabalho de evangelização. Né? O legado, tem até um texto recentemente publicado pela editora Cultura Cristã, o legado missional de Calvino, né? Ou, por exemplo, um texto publicado pela essa mesma editora, Semente do Calvinismo, no Brasil holandês. A reforma produziu vários movimentos de evangelização e de divulgação da fé. A França foi inundada de missionários calvinistas que saíram de Genebra direto para lá para defender a fé em tempos de perseguição e de morte. Então, a contribuição da reforma é muita, sobre vários aspectos. Nenhum de nós devia ter qualquer receio
em falar sobre a nossa tradição reformada, sobre as nossas raízes reformadas e a nossa identidade reformada, especialmente os congregacionais. Pastor, muito obrigado pela sua disponibilidade. Se o senhor quiser fazer as considerações finais, fique à vontade. Bom estar com vocês aqui, bom passar esse tempo estudando assuntos tão importantes como essa da nossa tradição, a tradição congregacional. Quero incentivar vocês a aprofundar o conhecimento e a leitura sobre isso. Jamais ter qualquer receio de dizer, sim, nós somos congregacionais de tradição reformada, calvinista, essa é a nossa herança e nós temos muita alegria, né, acima de tudo, sermos cristãos salvos pela graça, lavados pelo sangue de Jesus, inseridos nessa tradição da grande reforma que é extremamente relevante e que tanto tem abençoado a Igreja do Senhor aqui nessa terra. Deus abençoe e um prazer estar com vocês. Deus abençoe, pessoal. Agradecendo a vocês que assistiram esse vídeo. Se inscreva no nosso canal, ativa lá o sininho e acompanhe a gente aí no Instagram e no YouTube. Deus abençoe.